Bora, Fel, se liga agora no Vessone falando sobre esse rolo do André. Vessone foi cirúrgico agora, mano. Tira o chapéu pro Vessa, manda bem demais. Falou sobre os valores, o que pode acontecer daqui pra frente, se o Milan vai ou não entrar na FIFA pra tentar fechar essa negociação. É pressão de empresário, é pressão de staff. E também tem interesse do Corinthians em um jogador do Novo Horizontino, um zagueiro aí promissor. Essa informação eu vou dar no final do vídeo. Deixa o seu like e se inscreve no canal pra você não perder nada do timão. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Vamos lá, explica aí. O Dorival de um lado puxando a corda, precisa contratar. Do outro lado o Marcelo Paz, preciso vender. No meio disso tudo o presidente do Corinthians que na hora de vender não vende, na hora de contratar não contrata. A não ser os caras lá, os parceiros do Memphis. Um chegou ontem, né? O Lingard. Vamos lá, a venda do André é o lado do Dorival na história. O Dorival tá pensando nele, tecnicamente, no jogador, não perder o jogador e tudo mais. E eu não tiro nada do que ele falou, inclusive da possibilidade de valorização do jogador no futuro e tudo mais. Então, isso ele tá correto. Ele só erra pra mim, e erra feio, quando ele fala, eu vou ficar remontando o time, perco o entrosamento, não sei o quê. Aí não dá, né? Aí ele exagera. Ele quer defender o dele, só que ele exagera. O Corinthians é o mesmo time há 2 anos. Nenhum técnico da América do Sul tem a possibilidade que ele tem. Isso não é verdade o que ele falou. O Gus Souza, Mateuzinho, Gustavo Henrique, André Ramalho, Bidu, agora cresceu aí do Gabriel Paulista. Ranielli, Carrilho, Bidon, Garro, Yuri, Memphis. Esses caras estão há 2 anos no Corinthians. Então ele é um privilegiado de estar há 2 anos com o mesmo time. Quem saiu? Romero, Thales Magno, o Maicon, que virou titular com ele e tal. Então, isso não é verdade. Ele não precisa exagerar na hora que ele vai defender o dele, que é não perder jogador, e eu acho que isso daí ele tem razão. A venda do André, ela é um absurdo, sobretudo por 2 aspectos. O aspecto 1, o valor. 15 milhões de euros com possibilidade de bônus de mais 2. O São Paulo já teria vendido há 50 anos. Cara, isso daí não é um valor compatível à qualidade que o André tem. E, sobretudo, o time da história. A pressa da história. Pra que vender em fevereiro? A janela vai abrir em julho. Você nem tá dando a possibilidade dele jogar a Copa Libertadores, que normalmente valoriza um jogador. O que mais pega é a pressa. Por que a pressa? Porque o desespero de fechar logo com o primeiro clube europeu que pintou proposta. Por que você não espera pintar o segundo clube, o terceiro, aqui virou 18, vira 20, vira 21. Quando você perceber, você está com 25. Porque o André vai crescer, o André não dá indícios de problema fora de campo. Se é aquele garoto cheio de problema, com sem base familiar, só confusão. E o Corinthians teve um aí recentemente, muito claro, não vou falar aqui quem é, com problema familiar. O pai teve ele muito jovem, ele ainda teve filho jovem, era uma confusão na família. Cara, você sabe que aquilo ali é uma bomba a explodir a qualquer momento. Cara, eu vou me livrar e qualquer dinheiro que eu pegar tá bem. Não é o caso do André. Então, assim, a pressa de vender, a loucura de fechar logo com primeira proposta que chega, o cara não jogou Libertadores, o cara tem 12 jogos no ano passado e 12 jogos esse ano. A Libertadores nem começou, a janela é em julho. Pra que a pressa? Então, assim, se você tem ali... Outra coisa que também não conta, é uma enorme mentira na minha visão. Olha, o jogador abriu parte do que ele ia receber. Não é verdade. Ele tem 30%, o clube vai ficar com 70%, ele não abriu mão. Peraí, também se ele quisesse 30% do 15%, aí a proposta do Milan era uma ofensa, era uma virava palhaçada se ele ainda fosse tomar 30% de um valor que já não é essas coisas. Então ele não abriu mão. Sabe por que ele não abriu mão? Se a proposta é de 25 e ele deixa os 25 com o Corinthians, aí sim, aí é justo falar, o jogador abriu mão da parte dele. O Corinthians vai pegar os 25 inteiro com ele. Não é verdade. O 17 é o que o Milan paga. Aí ele está deixando de ganhar o dele, porque aí fez algum outro acordo que eu estou tentando entender, né? Qual é? Ninguém sabe o que o Milan prometeu para ele, aonde ele vai tirar para poder livrar ali aquela parte dele, que é uma bolada, né? Um bom dinheiro se ele pegasse 30%
para ele dos 15. Então, isso não é verdade, que o staff dele, no caso, o staff dele vendendo essa história de que, olha, o jogador abriu mão. Não, se fosse de 25 e o Corinthians pegasse os 25, ele estaria abrindo mão, isso era uma verdade. Mas como a proposta é de 17 e de 15 mais 2, o Corinthians pegando isso, para mim, ele não está abrindo mão de nada, porque ele vai dar um jeito de resolver isso com o Mila e vai pegar o dele de alguma maneira depois. Então, isto colocado, o time é errado, o valor não é o ideal, e o Dorival tá defendendo dele, mas não adianta exagerar, que eu não vou cair nessa falando que tá perdendo entrosamento, que são os mesmos jogadores que estão lá há 2 anos também, isso é outra coisa. A situação agora é a seguinte, o Corinthians teve troca de minuta, o staff alega que tem documentos, tem aceites do Corinthians e que faltava uma última coisa, que é a assinatura do presidente. E vai dar briga na FIFA. Se o Milan quiser, tem confusão na FIFA. Claro que tem. Você tem ali um documento, algum aceite, troca de documento, alguma coisa os caras têm. E vai ter briga, como teve a do Abel. O time do Qatar não falou? Tá aqui, ele assinou um papel aqui, vem embora. Foi lá e teve milhões de indenização que o Palmeiras teve que salvar o Abel e pagar pro Abel. Teve briga, ele tinha contrato com o Palmeiras, assinou um documento e o time do Qatar foi pra briga e a FIFA falou, não, amigão, você assinou aqui, pode dar indenização pra esse clube. Então, provavelmente o Corinthians vai sofrer uma sanção e vai ter confusão pra ele no futuro. Se o Milan quiser e se o empresário dele falar, Milan, vambora, aciona aí, porque você tem esse direito. Vai ter briga. O Corinthians diz tranquilo, não sei o que tal, mas vai ter briga. Porque alguém foi lá e aceitou esse tipo de coisa. Sabe, no futebol, cara, eu sempre digo isso daqui, falta aquele inimigo íntimo, aquele cara que fala na orelha, porque o futebol tá cheio de cara que fala sim e amém pra dirigente. Pô, não é possível que não chegou um cara ali no Marcelo Paz e no Osmar? Ô, deixa eu te falar, cara, pra que vender agora, né? A torcida vai ficar pistola da vida com a gente, não precisamos ter pressa e tudo mais. Falando no ouvido do Osmar? Porque toda hora ele desfaz. Impressionante, cara, impressionante. Alguém deve ter essa... A voz da consciência antes da consumação do negócio, fazendo só uma brincadeira aqui, porque em alguns momentos, devido à repercussão, ele desfez coisas já fechadas pelo seu novo executivo de futebol. É isso que fica, né? E também, me parece, o executivo... A gente viu as 2 entrevistas aqui, né? Paz e Dorival. O executivo... O Corinthians precisa vender claramente o jogador. E o Dorival, não, a gente não tem que vender. A gente quer... Essa falta de sintonia que me surpreende entre presidente, executivo, treinador. E aí, o presidente que tem a caneta final... Alguém tá chegando lá, antes de... Opa, não tá pegando bem, a galera não tá gostando, não sei o que lá. E, mais uma vez, parece que vai voltar atrás. E só... Uma coisa já... Porque a questão do Alisson é a mesma coisa. Minuta, assinatura, digital, papapá. Chega uma hora, não vai rolar mais. Né? Não vai ser um caso de conflito internacional que pode acontecer com o Milan, de ação na FIFA e tal. Entre São Paulo e Corinthians, os caras se entendem. Mas é mais ou menos o mesmo modus operandi. Foi feito um negócio, na hora H, não vai rolar mais. O presidente vetou. Só antes do Massa falar, um elogio e uma crítica ao Marcelo Paz. O elogio, a maneira que ele explica para o seu torcedor qual é o negócio. Quem era o clube, qual é a proposta, qual é o bônus e que teria até 20% da mais-valia no futuro tal. Acho isso de uma maneira muito legal e decente. É 1 milhão de vezes melhor do que fazia do Willian, o Andrés, que até hoje eu não sei quantos meninos foi para o Zenit, qual é o valor dos meninos, que o Corinthians fazia esse tipo de coisa. Então é muito melhor ter um executivo que trata o torcedor com respeito, passando como é a condição do negócio. Então, isso daí é o meu elogio. A crítica é a seguinte... Dirigente profissional, que ele é um profissional, ele está lá ganhando um salário. Dizer que o André não tem nenhum valor ainda para o mercado porque não está no transfer market, isso daí é para fechar o bloquinho, né? Isso daí é, como diz o Vitor Guedes, para fechar o bloco, porque
não é possível que alguém tenha base. Eu já li matéria que o Transfer Market são 4 caras que ficam lá sentados no sofá deles, lá atualizando um negócio e colocando o valor que eles tiram da cabeça deles. Então, isso daí, pelo menos eu li uma matéria que dizia que os caras não tinham muita base de nada, eles iam mais ou menos com o que achavam que era, 4 pessoas tiravam meio que da cabeça deles. Então, isso é uma brincadeira, um profissional tirar dizer que não tem valor no Transfer Market, ou se o Transfer Market valesse tanto. Isso pra mim é brincadeira. E a outra coisa é verdade o que ele falou, mas ele não deve falar. Olha, o jogador hoje pode valer mais, é verdade, mas também pode valer menos. Não, Marcelo, você não tem o direito de falar que um cara pode valer menos, por mais que a gente saiba que é assim que é o futebol. Daqui a pouco o moleque se perde, o empresário se perde, cai na noite e não sei o que, arruma confusão e perde o valor de mercado ou tem uma lesão. Acontece, a gente sabe disso. Nunca me esqueço, o Dodô lá na década de 90 fez 5 gols no Mineirão, queriam oferecer 6 milhões de dólares, depois de 5 meses já não valia nem... Eu entendo, acontece esse tipo de coisa, mas ele não deve falar. Pelo contrário, um executivo do clube deve falar, a gente só quer coisas melhores, esse garoto tem que valer mais, você tem que ficar valorizando o seu produto, não dizer que ele pode valer menos no futuro. Esse pra mim foi um outro erro da parte dele. Massa, você tinha... É só fazer um esclarecimento com relação ao Abel, não houve sentença, que sequer houve qualquer tipo de discussão na FIFA a respeito disso, foi aberto o processo, mas a coisa não caminhou. Será que não tem alguém dizendo na orelha do Marcelo Paz e do presidente, precisamos do dinheiro, né? Pega o dinheiro aí. Não, porque esse dinheiro vai ser em 3 anos, mas aí vai adiantar, vai ter um desconto, por causa de juros, e por isso precisa de dinheiro. Também tem que olhar esse lado, né? E o Marcelo Paz está certo, cara. Você pega um jogador agora e precisando de dinheiro que o Corinthians está, ou arrisca, está em condições de arriscar, eu entendo o risco. O risco existe. O jogador, de repente, não detesto essa palavra, né? Não jogar bem, né? Performar, não jogar bem. Esse risco existe. Agora, a questão qual é o preço que o Corinthians vai pagar, que é o que a gente não está vendo, talvez explique a pressa, né? Porque precisa de dinheiro, cara. Isso é meio óbvio. Agora, o que vem por aí, em termos de precisar de dinheiro, que a gente não sabe, né? Talvez tenha sido essa a questão que... Mas aí ia ficar muito, muito claro, né? E aí o Corinthians ia passar um recado pro mercado e falar, vem aí com 2 bananas e 2 maçãs, que amanhã nós temos que pagar 10, não sei, alguma coisa para alguém. Entendeu? Aí também não dava pro cara falar isso, né? Aliás, eu citei o time e o valor, e o Massa acaba de lembrar um terceiro fator. Você vai pegar o dinheiro, são 3 parcelas, 26, 27 e 28. A parcela de 26 é 5 milhões de dólares, 30 milhões de reais. Você não paga nem uma folha de pagamento. Você vai vender um jogador que não resolve uma folha de pagamento sua de um mês. Então, mas você vai pegar 90. Aí você vai pegar os 3 anos, vai chegar num fundo internacional, que é isso que o Corinthians faz. A maioria dos clubes faz. Acho que só talvez Palmeiras e Flamengo que não precisa. Não, o Palmeiras faz também. Você pega uma carta de crédito do Milan, vai no banco, ou internacional, ou fundo de investimento, e fala, daqui, 90 milhões. O banco vai falar, tá bom, já te dou à vista, mas você tem aí, sei lá, quanto de juros? Tá 80. E morre 80. O valor é menor, ficaria menor ainda. Se você, torcedor, acha que o valor é pouco, quando adiantar esse valor, vai perder ainda mais um pouco. E uma última lembrança, que pouca gente está lembrando. O Corinthians, quando renovou o contrato com o André o ano passado, ele divulgou a multa internacional e a nacional. A internacional, beleza pura, maravilhosa, 100 milhões de euros, que você chuta lá em cima, dá 600 pau. Ninguém vai pagar, mas você fica seguro. A nacional é por base na lei. Sabe como que é a multa? 2.000 vezes o salário. E o Corinthians põe na nota oficial. A multa dele é 112 milhões de reais. Sabe quanto que dá isso? 18 de euros. Então, se o Flamengo, o Palmeiras, o Bahia City, o Red Bull Bragantino, o Red Bull chegar com 18... é agora, é só depositar a multa e o André tá fora. Óbvio, o jogador tem que querer e tal. Só que o Cauê Furquim, aquele menino da base, que a multa era, ele ganhava 7 mil reais, vezes 2.000, 14 milhões de reais. O Grupo City foi lá e depositou 14 milhões de reais e ele foi embora. Então você, torcedor, que tá bravo que o Milan vai levar ele por 17, saiba, se o Palmeiras, o Flamengo, o Bahia, ou o Red Bull, ou o Botafogo, ou quem quiser,
Com 18 leva o André, porque a multa dele é 2.000 vezes o salário e a multa dele é 112. Dividido pelo euro da vez, dá 18 de euros apenas. Eu não sei nem se o Marcelo Paes sabe disso, porque foi feito o ano passado, ele nem estava no clube. Se ele não sabe, eu estou avisando agora, a multa dele é 18 para o Brasil. O Corinthians não tem meta de venda para a temporada, no orçamento? Tem. E como é que ele vai atingir a meta de venda sem vender ninguém? Bidon. Mas tem que vender. Então. O meu ponto é, para que vender em fevereiro? Você tem março, abril, maio, a janela é só julho, o meu ponto é o 80 milhões no bolso, cara. Tá apertado lá. Veja, eu sei que você fica incomodado, você fica bravo. Mano, meu Deus, mano, esse Massa é muito chato. Desculpa pausar aqui, o pessoal às vezes fica meio bravo, mas esse Massini, pelo amor de Deus, mano, que cara insuportável, cara, na moral. Mas não tá precisando dessa grana? Claro que tá, eu sei disso. Claro que certamente tá. Então é por isso que tá vendendo em fevereiro. Agora, o Arnaldo fez a questão ele fez essa pergunta da meta de orçamentária, mas aí tem uma outra coisa, aí admito aqui a minha ignorância total no assunto. O Transfer Market não é o lugar que você vai ver quanto o cara vale. Talvez essa grana possa ser útil para renovar o contrato do Memphis. Paga os 30 que tá devendo pro Memphis. E tem Pode ser um bom fez o argumento. acordo com a RCE, tem que pagar, você tem outras coisas aí para cara, pagar. Aí eu tenho duas questões para fazer. A primeira o Transfer Market talvez não seja o lugar que se avalie o valor do jogador. Mas então quem é? Como é que a gente pode ter certeza que esse jogador ele é melhor, ele vale 30 milhões ou 50 milhões, sei lá quantos milhões? Essa é uma pergunta. E a segunda pergunta que é o ponto que o Arnaldo levantou, né? Não temos dinheiro, mas para trazer uns amigos do Memphis está tudo legal. Vamos combinar que esses caras não vão chegar aqui para jogar de graça, ou estou errado? Não, vai ter o salário, mas eles estão livres no mercado. Mas vai ter o salário ali, coisa normal, e mais contratos curtos de 10 meses. Eu já disse, a operação dos dois, o marroquino e o inglês, para mim, o que eu curto é que são 10 meses de vínculo. Deu certo, não deu certo, obrigado, satisfação, você segue sua vida. Não tem 3, 4 anos de contrato. Vai ter as metas, hein? Cuidado. Isso, mas se bater meta é porque o cara tá jogando, tá performando. Depende da meta, né? Tem meta que respirou, comeu uma Maria Mole. Normalmente é número de jogos. Eu entendo, o seu ponto é qual é a precificação, quanto que ele vale, qual é o parâmetro. O parâmetro para mim é o corpo que esse cara tem, o jeito que ele joga, e aí você que é do meio do futebol, e a gente não é tanto do meio do futebol em relação àquelas pessoas que estão no futebol, essas pessoas sabem, essas pessoas têm noção. Esse cara aqui pra Europa, esse cara tem corpo, tem personalidade, tem o jogo, tal. O Tom aqui está falando, ele tem 22 jogos como profissional. Profissional ao 100% seria 24 milhões de euros, a primeira proposta. Com 22 jogos tem que desenhar que ele vai valer mais. Então, eu acho ele um bom jogador, mas ele é tão bom assim? Com 22 milhões de euros, quanto que contratou o Arias? Não, 22 talvez teria vendido, deu 15. Não, o problema é que tem 30 que não é dele. Você percebe? Não, eu entendi, mas eu tô falando, mas isso pouco isso importa para quem vai revoltado. comprar. Quanto que foi contratado o Arias? Por 25 milhões? Não sei, vai esquecer. Na época? Agora. Pro Palmeiras? 22, eu acho. Né? Acho que deu isso. Não, 22, o cara que jogou na Europa. Eu entendo o seu ponto, você está achando que é um bom valor, É um bom né? valor. Eu acho que é um ótimo valor, me parece. Sei lá. Ainda mais para um clube... Que tá precisando de grana. Aqui, o Felipe falou, o Bidon é melhor. Então por que ninguém contrata o Bidon? Já tentaram, não conseguiram. Teve de 8, de 12 e o Corinthians não quis. Porque era muito pouco mesmo. Então tá. Mas, Ovessa, a sua revolta é em vender agora, é isso? O valor, sobretudo o valor. Se chega a 25 agora... Se o Vessa estivesse no São Paulo do ano passado... 25 agora dá para vender, mas 15 não. 25 é menos 30%, não é isso? Se o jogador quisesse ficar, seria isso. Mas ele poderia falar, o Corinthians fala, não, por exemplo, eu vou te dar um exemplo. O Yuri Alberto. Chegou a proposta agora, recente lá, da Lazio e da Roma. O presidente disse, a minha parte é 22. A minha parte, o Corinthians só tem 50% e tem que dar 5% para o empresário. Tem 45% do Yuri, só. Ele disse, a minha parte é 22. Se chegar a 22, para eu entregar depois, ele está vendendo. Isso, mas vem cá, você não pode combinar com os outros, porque assim, a minha parte é 22. Tudo bem que meu jogador está retalhado em 300 caras, mas a minha parte é 22. Mas talvez o Yuri não vale a 100. O cara vale 22. Ou 22 para dividir para todo mundo. E o mesmo vale pro menino aí,
pro André? O Dorival ele não citou, mas até porque essa comparação não cairia bem. Mas é como se ele tivesse falado, e esse discurso, que o André pudesse ser como o Beraldo do São Paulo, né? Que ele estava no time exatamente. E segurou a venda para ele ser campeão, se valorizar e ser negociado por um valor maior. A maior venda de um zagueiro, não foi? Uma das maiores. O André não seria... A venda do Beraldo não foi muito maior que essa proposta do Mida pelo André. Então, é exatamente o que eu tô falando. Foi 20, não foi? Então, né? Por um zagueiro? Bom, resumindo, Foi ótimo. eu que tendi a concordar com o Vessa já... Não, é que é um valor justo, cara. O meu ponto é o valor que se paga, né? Você não pode inventar um valor para um jogador, pode ser o jogador que for, Isso. O preço de alguma coisa é o preço que alguém paga por isso. Mas se você quiser vender seu carro, você vai escolher o valor que você quer vender. Não, então, depende da sua necessidade. Se eu tiver com a corda no pescoço, eu vendo por qualquer coisa. Eu assino. Eu entendo. Gosta de carro. Isso sim, isso sim. Né? Bom, eu acho que é a necessidade, viu, Vessa? Talvez seja interessante você dar uma cavocada mais nesse tema. Mas é claro que é necessidade. Então, mas de repente vem uma coisa que está por vir e que a gente não sabe, né? Sabe o que está por vir? Fala. O Corinthians por exemplo, vai usar João esse dinheiro. Gomes do Flamengo, volante como o André. O Wolverhampton pagou 18 milhões de euros. Não é isso. Isso. O cara já era um jogador campeão pelo Flamengo. Aliás, um cara para valer 25 milhões, como quer, o cara, peraí, não pode ser um jogador qualquer, tem que ser um jogador. Eu acho o Moscardo foi por 20. E não tinha título nenhum pelo Corinthians e nada. Pois é, mas... Em outro momento também. PSG, né? Sei lá, né? Não, o Corinthians estava mais apertado do que hoje. Não, outro momento estava no futebol europeu. Aí é o Gavião. Sabe Então é isso, Fel, mano, esse Massini é chato demais, mano, que cara insuportável, cara. O Vessone explicando que não é... Cara, é pelo valor, cara, que é baixo, não é que não tem que vender, é pelo valor, 17 milhões de euros é muito baixo. A gente já chegou em um consenso aqui que 25 milhões de euros ou mais é o consenso, mano. 25 milhões, 30 é o consenso de geral, torcida, jornalista. Cara, daí, sei lá, mano, eu não aceito opinião de palmeirense, não, ser bem sincero. Pra mim, ó, dane-se. Tanto fez como tanto faz. Eu ouço o Vessone, que entende muito de Corinthians, e se liga nessa informação aqui do mercado da bola que surgiu agora do time do povo. Na verdade, a informação, a fonte oficial é do Globo Esporte, cara. Mercado da bola, o Corinthians realizou uma consulta para avaliar a possibilidade de contratar o zagueiro Dantas, de 21 anos, que pertence ao Novo Horizontino. Titular de destaque da equipe finalizada do Campeonato Paulista, o defensor também desperta interesse de outros clubes. Cara, o Novo Horizontino quer 3 milhões de dólares pelo jogador. 15,5 milhões de reais. Será que vale? Confesso que eu não prestei atenção no jogo dele contra a gente. Não conheço, não sei se é bom. Deve ter sua qualidade, né? Não é à toa que os caras estão na final. Eu vi uma estatística que o Novo Horizontino tomou 2 gols só. Agora, se não me engano, se foi em casa, se foi na competição inteira. Vamos ver, cara, se fechar o negócio aí, porque André Ramalho não tá dando mais. João Pedro Choque, apesar do gol semana passada contra o Cruzeiro, não me passa confiança. Então, um reforço, se vier, seria bom, mas por esse valor aí, eu acho quase impossível. E tem uma notícia aqui, mano, atualizada agora sobre essa questão do André. Vou até ali, deixa eu abrir ali. Nos bastidores, o Mila e os representantes de André sustentam que o negócio não pode mais ser desfeito pelo Corinthians. Segundo pessoas envolvidas na operação, o jogador já assinou o contrato, assim como o diretor jurídico do clube paulista, restando apenas formalização final por parte do presidente Osmar Stable. A avaliação é de que, com os documentos firmados e os termos acordados, não haveria margem para recuo. O acordo prevê 15 milhões de euros fixos, mais 2 milhões de bônus, toda aquela história que a gente já conhece, mas como que o negócio não pode ser desfeito, sendo que não teve a assinatura do presidente, cara? Não teve a assinatura do presidente. Isso daí é pressão de empresário. É pressão de empresário para tentar forçar o Corinthians a vender por esse valor ridículo. Cara, isso começa a queimar até o jogador, mano. Porque a gente fica pensando, pô, o cara já quer sair do Corinthians, não tá nem há 5 meses, aí 6 meses no elenco profissional, ganha oportunidade, primeira oportunidade que o cara recebe, já quer meter o pé em 6 meses. Foi assim com o Moscardo, foi assim com o Murilo. Cara, imagina o time que a gente teria se a gente tivesse segurado algumas joias. Murilo, Moscardo, mas Corinthians, né? Felizmente a gente tem que vender o almoço pra pagar a janta.
Então é isso, comenta, deixa o seu like, se inscreve no canal e até o próximo. Valeu, é nóis.